Em 1856, um homem branco de 60 anos estava sentado no chão, tremendo, olhando para as próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. Mãos que tinham chicoteado, torturado, humilhado por 40 anos. E ele tinha acabado de descobrir algo. O homem negro de 40 anos que estava diante dele, parado, em silêncio, observando, era seu filho, seu primogênito, seu sangue, seu herdeiro biológico, a quem ele tinha escravizado, espancado, degradado durante 4 décadas, sem saber, ou melhor, sem querer saber. Fica comigo por 2 horas, porque essa história vai te mostrar algo que nenhum livro de história te ensinou. Como um homem pode viver 40 anos ao lado do próprio filho, ver ele crescer, envelhecer, sofrer, e nunca perguntar, nunca reconhecer, nunca admitir, até o dia em que a verdade se torna impossível de ignorar. Essa é a história de Miguel e de Coronel Francisco de Albuquerque Silva, pai e filho, senhor e escravo, durante 40 anos. E quando a verdade finalmente veio à tona, nenhum dos dois sobreviveu intacto. Parte 1. O nascimento do segredo. A origem. 1816-1820. Vamos começar em 1816. Fazenda Santa Marta, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Existe uma fazenda de café, grande, produtiva, 200 escravos, casa grande imponente. O dono se chama Francisco de Albuquerque Silva. Na época, tinha 20 anos, jovem, bonito, rico, herdeiro único de fortuna familiar. Francisco tinha acabado de herdar a fazenda quando o pai morreu e estava entediado. Casamento arranjado estava sendo negociado, mas ainda não tinha acontecido. Então, ele era livre, poderoso, sem supervisão. E tinha acesso absoluto a 200 pessoas que não podiam dizer não. Entre essas pessoas, havia uma mulher, chamava-se Rosa. Rosa tinha 18 anos em 1816. Tinha nascido na fazenda, filha de escravos, neta de escravos. Família inteira, propriedade dos Silvas há 3 gerações. Rosa trabalhava na casa grande, não nos campos, posição de relativo privilégio. Limpava, cozinhava, servia. E era bonita, muito bonita. Francisco notou, claro que notou. Não vou romantizar o que aconteceu. Não foi amor, não foi sedução, não foi romance proibido. Foi estupro, sistemático, repetido, durante meses. Francisco chamava Rosa para o quarto. Ela não podia recusar. Ninguém podia saber. E se alguém soubesse, não importaria. Era direito dele, propriedade dele. Rosa engravidou em março de 1816. Quando percebeu, sentiu terror, porque sabia o que acontecia com filhos bastardos de senhores. Às vezes eram reconhecidos, criados na casa grande, educados, herdavam até. Mais frequentemente eram ignorados, negados, tratados como qualquer outro escravo. E às vezes eram vendidos, enviados para longe, para evitar lembretes embaraçosos. Rosa não sabia qual seria o destino do filho, mas temia. Quando Francisco descobriu da gravidez, sua reação foi pragmática. "É meu?" ele perguntou. Rosa, olhos baixos, assentiu. Francisco pensou, calculou, avaliou opções. Tinha vários caminhos. Poderia reconhecer a criança, dar liberdade, criar como filho. Poderia libertar mãe e filho, mandá-los embora com algum dinheiro. Poderia vender ambos, problema resolvido, longe dos olhos. Ou poderia não fazer nada, deixar criança nascer, crescer como escravo, como qualquer outro. Francisco escolheu a 4ª opção. Por quê? Porque estava prestes a se casar. Noiva vinha de família tradicional, católica, conservadora.
Ter filho bastardo reconhecido seria escândalo, impedimento talvez. Mas ter filho bastardo escravo, isso era normal, invisível, aceitável dentro da hipocrisia da época. Então Francisco tomou decisão. A criança nasce escravo, como qualquer outro. Você continua trabalhando. Nunca mencionamos parentesco para ninguém, entendeu? Rosa entendeu. Não tinha escolha. E se a criança for, Clara, se parecer comigo? Francisco deu de ombros. Muitos escravos são mestiços. Ninguém pergunta de quem são filhos. E se perguntarem, você não sabe. Foi algum feitor, algum visitante, qualquer um, menos eu. Rosa assentiu, em silêncio, lágrimas escorrendo. Francisco virou as costas. Assunto encerrado. Miguel nasceu em dezembro de 1816. Parto difícil. Rosa quase morreu, mas sobreviveu. E quando colocaram o bebê nos braços dela, seu coração partiu e se reconstruiu simultaneamente. Porque amou aquele bebê instantaneamente, desesperadamente. Mas sabia que não poderia protegê-lo, não poderia salvá-lo, não poderia nem mesmo admitir quem era o pai. Miguel nasceu com pele mais clara que a mãe, não branco, mas claramente mestiço, pardo. E tinha olhos castanho claros, quase mel, iguais aos de Francisco. Quando Francisco viu o bebê pela primeira vez, porque foi olhar, com curiosidade mórbida, sentiu algo estranho, reconhecimento. O bebê parecia com ele, obviamente, mas também nada, desconexão total. Porque decidiu que aquilo não era seu filho, era escravo, propriedade, mercadoria. E quando você decide isso, sentimentos paternais morrem antes de nascer. Francisco olhou para Miguel por 5 segundos, depois virou e saiu. Nunca perguntou o nome. Rosa escolheu sozinha. Miguel. Significa quem é como Deus. Nome de proteção, de esperança. Rosa rezava todas as noites para que Deus protegesse seu filho, porque ela não podia. Os primeiros anos foram relativamente normais, dentro do horror que era a normalidade. Rosa continuou trabalhando na casa grande. Miguel crescia na senzala, brincava com outras crianças escravas. Tinha comida suficiente, porque Rosa, trabalhando na casa, conseguia desviar restos, migalhas, o que podia. Miguel era criança feliz, dentro das limitações. Não sabia ainda o que significava ser escravo. Era apenas vida. Francisco se casou em 1818. Com Beatriz Ferreira Costa, 19 anos, de boa família, devota. Beatriz era bondosa, ingênua, realmente acreditava que escravidão era a vontade de Deus. Mas dentro dessa crença distorcida, tentava ser boa senhora. Tratava escravos domésticos com relativa gentileza. Não torturava, não humilhava gratuitamente. E quando viu Miguel, que agora tinha 2 anos, pela primeira vez, sorriu. Que criança linda, ela disse. De quem é filho? Rosa, que estava presente, congelou. Da escrava Rosa, Feitor respondeu antes que Rosa pudesse falar. Pai desconhecido, algum trabalhador visitante, provavelmente. Beatriz assentiu, aceitou, nunca questionou, porque não queria saber. E essa foi a primeira mentira, de milhares que viriam. Em 1820, Beatriz deu à luz primeiro filho legítimo, chamaram de Pedro, herdeiro oficial. Francisco estava radiante, filho legítimo, continuação de linhagem, futuro da família. Miguel tinha 3 anos quando Pedro nasceu, e continuava brincando no terreiro, invisível, esquecido. Pai biológico e filho biológico viviam na mesma propriedade, separados por abismo social, por escolha deliberada. Se você está sentindo raiva de Francisco, se inscreve no canal, porque vai ficar muito pior, e você precisa ver onde isso leva.
Mãe, quem é meu pai? Rosa congelou. Tinha preparado resposta para isso, há anos. Não sei, meu filho. Um trabalhador que passou pela fazenda, antes de você nascer. Nunca mais o vi. Mentira, necessária, protetora. Miguel aceitou, por enquanto. Mas algo dentro dele sabia que não era a verdade completa. Crianças sentem essas coisas. Pedro, filho legítimo, estava crescendo também. Aos 5 anos, em 1825, já tinha tutor. Aprendia a ler, escrever, matemática, geografia. Vivia em quarto luxuoso, comia bem, tinha brinquedos, roupas, futuro. Miguel, com 9 anos, carregava água para a sala onde Pedro tinha aulas e ouvia, através da porta, enquanto trabalhava. Aprendia palavras, números, conceitos. Tutor nunca percebeu, Francisco nunca soube, Rosa não podia impedir. Miguel estava educando a si mesmo, secretamente, perigosamente. Aos 10 anos, Miguel podia ler, basicamente, não perfeitamente, mas entendia textos simples. Praticava em restos de papel, jornais velhos usados para embrulhar, documentos descartados. Era extraordinário e absolutamente proibido. Se descobrissem, seria chicoteado, talvez vendido. Conhecimento em escravo era ameaça. Então, escondeu, como escondia muitas coisas. Em 1828, quando Miguel tinha 12 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Beatriz deu à luz a segunda filha, Maria Clara. Parto foi complicado. Beatriz quase morreu. Ficou muito fraca. Precisava de cuidados constantes, alguém sempre presente, alguém de confiança. Rosa foi escolhida. E Rosa levou Miguel para ajudar. Tinha 12 anos, era discreto, eficiente. Então Miguel passou a viver na casa grande, não como família, como servo. E pela primeira vez estava próximo, diariamente, de Francisco. Eles se viam todas as manhãs, todas as noites, durante refeições, durante rotina. E quanto mais Francisco via Miguel, mais desconfortável ficava. Porque a semelhança era óbvia para qualquer um que prestasse atenção. Visitantes às vezes comentavam: "Esse menino é mulato? Parece ter sangue bom. De quem é filho?" Francisco respondia sempre igual: "Filho de uma escrava, pai desconhecido, algum trabalhador." E mudava de assunto rapidamente. Beatriz nunca perguntou, ou se perguntou, nunca verbalizou, porque não queria resposta. Pedro, agora com 10 anos, brincava às vezes com Miguel. Não como amigos, mas como senhor e servo. Mesmo aos 10 anos, Pedro entendia a hierarquia. "Miguel, me traga água." "Miguel, carregue isso." "Miguel, fique quieto." Miguel obedecia, sempre, porque era papel dele. Mas interiormente pensava, observava, comparava. Pedro era mimado, preguiçoso, burro francamente. Miguel era esperto, trabalhador, capaz. E aos 12 anos, Miguel já entendia injustiça fundamental. Não tinha palavras para ela, mas sentia. Uma noite, em 1829, aconteceu um momento que Miguel nunca esqueceu. Estava servindo jantar, Francisco, Beatriz, Pedro, Maria Clara, bebê no colo de ama. Conversa de família, sobre futuro de Pedro, educação, carreira. Casamento eventual. "Pedro será grande homem", Francisco disse, orgulhoso. "Continuará legado da família. Expandirá propriedades. Terá filhos, netos." Beatriz sorriu. Nosso primogênito, nossa alegria. Miguel estava ali, a metros, segurando jarra de água, invisível, e pensou algo que nunca tinha pensado antes. Eu também sou primogênito. Não sabia ainda que Francisco era pai, mas sabia que alguém era. Algum homem branco, provavelmente rico. E esse homem tinha escolhido negar, abandonar, escravizar. Raiva cresceu, pequena semente, que levaria décadas para florescer.
Em 1830, quando Miguel tinha 14 anos, começou a trabalhar nos campos. Era forte, saudável, podia fazer trabalho pesado. E Francisco decidiu que era desperdício tê-lo apenas na casa grande. Mande ele para a lavoura, ordenou. É forte, vai produzir. Rosa implorou, em privado, para que Miguel continuasse na casa. Francisco foi inflexível. Ele é escravo, trabalha onde eu mando, não questione. Miguel foi para os cafezais, trabalho brutal, sol escaldante, horas intermináveis. Mas ali, longe de Francisco, teve espaço para respirar, para pensar e para começar a construir algo que levaria anos. Uma identidade própria, separada do dono, do pai que não sabia que tinha. Comentário: Miguel merece saber, porque ele vai descobrir, mas não como você imagina. E quando descobrir, será tarde demais para mudar tudo o que aconteceu. O fim da mudança é simplesmente impossível. Abre aspas. Parte 3. A vida de escravo. Os anos de sofrimento. 1830-1845. Fecha aspas. Os anos de Miguel nos cafezais foram brutalidade pura. Acordava antes do sol, trabalhava até depois do pôr do sol. 6 dias por semana, às vezes 7. Colher café, plantar, capinar, carregar sacas que pesavam mais que ele. Comida era mínima, feijão aguado, farinha, carne raramente. O suficiente para sobreviver, não mais. Roupas eram trapos, descalço sempre. Dormia em chão de terra na senzala. Mas Miguel sobreviveu. Mais do que isso, cresceu forte. Aos 16 anos, era homem feito, 1,80 m, musculoso, resistente. E ainda tinha aqueles olhos castanho claros, que chamavam atenção, que faziam perguntas não verbalizadas. Em 1835, Miguel se apaixonou. Havia uma mulher, escrava também, chamava-se Ana, 18 anos. Trabalhava na casa grande como Rosa tinha trabalhado. Ana era bonita, inteligente e gentil, raro em ambiente tão brutal. Miguel e Ana se encontravam quando podiam, aos domingos, à noite depois do trabalho. Minutos roubados. Conversavam, sonhavam, imaginavam vida diferente. Se fôssemos livres, Ana dizia, teríamos casa, filhos, família de verdade. Miguel segurava a mão dela. Seremos livres, um dia, de alguma forma. Não acreditava completamente, mas precisava de esperança. Em 1836, pediram permissão para casar, dentro dos limites que escravos tinham. Casamento de escravos não era legal oficialmente, mas senhores às vezes permitiam uniões, porque mantinham escravos mais estáveis, menos propensos a fugir. Francisco considerou o pedido. Por 2 dias. Depois, negou. Miguel fica solteiro, pretendo vendê-lo eventualmente. Não quero complicações de família. Miguel sentiu o mundo desmoronar. Ana chorou por dias. Mas continuaram se encontrando, secretamente, porque amor não precisa de permissão oficial. E em 1837, Ana engravidou. Quando Francisco descobriu, explodiu de raiva. Não porque era imoral. Gravidez de escrava era comum. Mais escravos igual mais propriedade. Mas porque desobedeceram. Continuaram união que ele tinha negado. Punição foi brutal. Miguel foi chicoteado, publicamente. 50 chicotadas, nas costas, sangue escorrendo. Francisco assistiu, sem emoção. E enquanto Miguel sangrava, amarrado ao poste, algo dentro dele quebrou definitivamente. Não foi espírito, foi inocência. Foi qualquer resquício de humanidade que via em Francisco. Ana deu à luz em 1837. Menino, chamou de João. Miguel viu o filho pela primeira vez através de cerca da senzala. Não foi permitido segurar, porque não era pai oficialmente. Era apenas reprodutor. Propriedade que tinha gerado mais propriedade. João foi criado por Ana. Miguel via de longe, quando podia, momentos roubados. Filho que não podia criar, não podia proteger, não podia nem conhecer direito. Ironia não passou despercebida. Miguel tinha pai que não o reconhecia. Agora tinha filho que não podia reconhecer oficialmente. Círculo vicioso de negação familiar. Em 1840, quando Miguel tinha 24 anos, aconteceu algo inesperado. Rosa ficou doente, muito doente.
febre, tosse, fraqueza. Era tuberculose, comum, mortal na época, especialmente para escravos sem tratamento. Miguel foi autorizado a visitá-la. Francisco permitiu, não por bondade, mas porque Rosa tinha servido bem por décadas. Merecia essa concessão mínima. Miguel passou dias ao lado da cama de Rosa, vendo-a definhar. E numa dessas noites, Rosa tomou decisão. Ia contar, ia revelar a verdade antes de morrer. Miguel, ela sussurrou, voz fraca. Preciso te contar algo sobre seu pai. Miguel se inclinou, coração acelerado, esperando confirmação do que sempre suspeitara. Seu pai é... Rosa tossiu. Sangue, fraqueza. É quem, mãe? Rosa olhou para a porta, certificou-se que ninguém ouvia. É o coronel, Francisco. Ele é seu pai. Silêncio. Miguel processou palavras. Uma vez, duas, três. O coronel? Sim. Quando eu tinha 18, ele me obrigou, muitas vezes. Você nasceu. Ele ordenou que nunca contássemos, que você fosse criado como qualquer escravo, fingindo que não era dele. Miguel sentiu o universo invertendo. Tudo fazia sentido agora. Olhos, estrutura facial, o desconforto de Francisco ao olhar para ele. A recusa em deixá-lo casar, a crueldade extra, a negação sistemática. Ele sabe? Miguel perguntou, voz tremendo. Ele sempre soube. Desde antes de você nascer, escolheu negar, escolheu te escravizar, escolheu... Rosa tossiu de novo, mais forte, mais sangue. Perdoe-me por não ter contado antes. Eu queria proteger você. Se você soubesse, reagisse, ele te mataria, ou te venderia para longe de mim. Eu não suportaria. Rosa morreu naquela noite, nos braços de Miguel. Últimas palavras foram perdão. Miguel a enterrou no cemitério de escravos, cova simples, sem lápide, como todos os escravos. E voltou para os cafezais, diferente, porque agora sabia. Tinha trabalhado, sofrido, sangrado, durante 24 anos, para o próprio pai, que o via todos os dias e escolhia não reconhecer, não admitir, não humanizar. Raiva que Miguel sentiu não era quente, era fria, glacial, absoluta. E fez promessa silenciosa. Um dia, Francisco saberia o que era ser negado por sangue próprio. Deixa o like se está sentindo essa raiva, porque Miguel vai carregar ela por mais 16 anos antes de ter chance de fazer algo. Os anos seguintes foram automáticos, mecânicos. Miguel trabalhava, sobrevivia, mas estava morto por dentro. Ana tentou consolá-lo, mas distância era grande agora. Miguel se afastou, de todos, porque dor era grande demais para compartilhar. Em 1845, quando Miguel tinha 29 anos, Ana adoeceu também, mesma doença, tuberculose. Morreu em 3 meses, rápido, brutal. Deixou João, agora com 8 anos, órfão de mãe, com um pai que não podia assumir oficialmente. João foi designado para trabalho leve, ajudante na casa grande, como Miguel tinha sido. E o ciclo continuava, geração após geração, negação após negação. Miguel estava agora com 30 anos, metade da vida vivida, como escravo, do próprio pai. E nem o pai, nem o filho tinham dito uma palavra sobre a verdade que ambos agora sabiam. Porque Rosa tinha contado para Miguel, mas nunca tinha confrontado Francisco. E Miguel esperava, pacientemente, friamente. Porque vingança não é prato quente, é prato gelado. E estava quase na hora de servir. Em 1845, Beatriz ficou gravemente doente. Não era tuberculose, era algo pior, câncer. Câncer, embora não soubessem nomear assim na época. Tumor no abdômen, crescendo, matando lentamente. Médicos vieram, os melhores da região, nada podiam fazer, apenas aliviar dor. Beatriz precisava de cuidados constantes, alguém forte para carregá-la, alguém cuidadoso para medicá-la. Francisco escolheu Miguel. Não porque sabia que era filho,
Oficialmente ainda negava, mas porque Miguel era confiável, forte, discreto. Então Miguel, aos 29 anos, voltou para Casa Grande, depois de 15 anos nos campos. E pela primeira vez desde criança estava próximo de Francisco, diariamente, intimamente. Carregava Beatriz quando ela não conseguia andar, preparava remédios, limpava o quarto, ficava de vigília nas noites ruins. Beatriz era grata, nos momentos de lucidez agradecia. Você é bondoso, Miguel, ela dizia, voz fraca. Deus te abençoe. Miguel sorria, tristemente. Porque Beatriz era vítima também, de sistema, de mentiras, de marido que escondia verdades. Francisco observava, de longe, desconfortável. Porque quanto mais via Miguel, mais impossível era negar semelhança, especialmente agora que Miguel era adulto. Visitantes comentavam, sempre. Esse escravo parece com você, coronel. Olhos iguais, estrutura de rosto. É parente? Francisco ria, forçado. Coincidência, muitos mestiços têm traços variados. Mas estava ficando mais difícil, a cada ano, a cada comentário. Beatriz morreu em junho de 1846, aos 47 anos. Funeral foi grande, família, amigos, toda a sociedade local. Miguel ajudou a preparar o corpo, cavar sepultura, organizar velório. E durante o funeral, enquanto Francisco chorava, genuinamente, porque apesar de tudo, tinha afeto por Beatriz, Miguel pensou algo cruel. Você chora por esposa, mas nunca chorou por minha mãe, que morreu na mesma senzala onde nasceu escrava, sem funeral, sem lágrimas, sem nada. Raiva fria crescia, pacientemente. Após morte de Beatriz, Francisco ficou sozinho, viúvo, aos 50 anos. Pedro tinha 28, já era adulto, mas era inútil, preguiçoso, mimado. Não ajudava em nada, vivia de mesada do pai, bebia, jogava, gastava. Maria Clara tinha 20 anos, casada, morando em outra fazenda. Francisco estava essencialmente sozinho, na casa grande, com servos, mas sozinho. E Miguel estava ali, todos os dias, servindo, observando, esperando. Em 1847, Francisco cometeu o erro que mudaria tudo. Estava bêbado, noite ruim, aniversário de morte de Beatriz, melancólico, fraco. Chamou Miguel para conversar, primeira vez que fazia isso. Senta, Francisco ordenou, voz arrastada pelo álcool. Miguel sentou, chão, porque escravo não senta em cadeira perto de senhor. Quantos anos você tem? Francisco perguntou. 31, senhor. Francisco calculou. Nasceu em 1816? Sim, senhor. Silêncio. Francisco bebeu mais. Olhou para Miguel. Realmente olhou. Sua mãe era Rosa. Não era pergunta, era afirmação. Sim, senhor. Ela foi boa mulher, trabalhadeira, leal. Miguel não respondeu, porque qualquer resposta seria perigosa. Francisco continuou, palavras saindo soltas, embriagadas, honestas. Eu tinha 20 anos quando você nasceu. Era jovem, estúpido, poderoso demais para minha idade. Miguel esperou, coração acelerado. Será que... Fiz coisas que não tenho orgulho, com várias mulheres, escravas. Não podia recusar, eu sabia, mas fazia mesmo assim. Pausa, bebida. Você parece comigo, sempre pareceu. Desde criança, olhos, rosto, todos vêm. Miguel mal respirava, estava chegando, confissão estava chegando. Sua mãe nunca disse quem era pai, nunca confirmou, mas eu sempre soube que podia ser, provavelmente era. Podia ser, provavelmente. Não era, não com certeza, ainda negação. Miguel sentiu raiva explodir, mas manteve rosto neutro. Francisco levantou, cambaleando. Mas não importa. Você é escravo. Eu sou senhor.
Isso é tudo que importa. Parentesco não muda nada. E foi para a cama, deixando Miguel ali, no chão, com confirmação que não era confirmação. Naquela noite, Miguel fez decisão. Ia forçar reconhecimento. De alguma forma, um dia, não sabia como, mas ia. Porque viver 40 anos negado era uma coisa, morrer negado era outra. Em 1850, algo inesperado aconteceu. Lei Eusébio de Queiroz. Proibição do tráfico de escravos. Não abolição, mas fim da importação. Valor dos escravos disparou, porque a oferta parou, mas demanda continuou. Francisco, sempre pragmático, decidiu vender metade dos escravos, enquanto preços estavam altos, para investir em outras coisas. Foram vendidas 100 pessoas, separando famílias, quebrando laços, como sempre. João, filho de Miguel, estava na lista de vendas. Tinha 13 anos, forte, saudável, vareria muito. Quando Miguel descobriu, sentiu pânico. Pela primeira vez em anos, foi até Francisco, sozinho, sem ser chamado. Senhor, ele disse, voz tremendo, por favor, não venda João. Ele é meu filho. Francisco olhou, surpreso. Seu filho? Sim, da Ana, que morreu. João é tudo que me resta. Por favor. Francisco considerou. Por um momento, Miguel viu humanidade, hesitação. Depois, Francisco endureceu. Você não tem direito de pedir nada. É escravo. Não tem propriedade, nem sobre filho. Eu decido o que fazer com cada escravo, incluindo seu filho. Por favor, eu nunca pedi nada. Em 34 anos. Nunca. Só isso. Não o venda. Francisco estudou Miguel. Olhou fundo, e algo passou entre eles. Não dito, mas sentido. Por que você se importa tanto? Escravos perdem filhos sempre. Porque ele é meu filho, meu sangue, minha única família. Ironia, pesada, óbvia. Francisco sentiu e tomou decisão. Ele fica, mas não por você, por mim, porque decido que fica. Entendeu? Miguel assentiu, aliviado, mas humilhado. E Miguel, não me peça mais nada, nunca. Essa foi sua única chance. João ficou, mas Miguel pagou o preço. Francisco o transferiu de volta para Campos, longe da casa grande. Punição por ousadia. Miguel trabalhou nos cafezais por mais 5 anos, até 1855. Tinha agora 39 anos, corpo começando a sentir décadas de trabalho brutal. Costas doíam, mãos eram calejadas, cicatrizes por todo o corpo. Mas mente estava afiada, paciente, aguardando. Em 1855, Pedro, o filho legítimo, morreu. Forma estúpida. Bêbado, caiu de cavalo, bateu cabeça, morreu instantaneamente. Tinha 37 anos, não tinha filhos, nunca casou. Francisco ficou devastado. Herdeiro morto, linhagem acabada, futuro destruído. Porque Maria Clara tinha filhos, mas eram de outra família, outro sobrenome. Francisco estava agora com 60 anos, velho, sozinho, sem herdeiro. E numa ironia cruel que ele próprio criou, seu único filho biológico vivia nos cafezais, escravizado, negado, invisível. Se você está vendo a tragédia grega se desenrolando, comenta. Ele criou a própria destruição, porque nos próximos minutos tudo vai desmoronar. Parte 5. A revelação, quando a verdade se torna inescapável. 1856. Janeiro de 1856. Francisco estava doente, não gravemente, mas doente. Febre, fraqueza, idade chegando. Chamou Miguel de volta para a Casa Grande, para cuidar dele, como tinha cuidado de Beatriz. Miguel tinha agora 40 anos,
Exatos 40. Francisco tinha 60. Pai e filho, separados por 20 anos, unidos por sangue, divididos por escolhas. Miguel cuidava de Francisco, dava remédios, preparava comida, ajudava a se vestir. Intimidade forçada, desconfortável, cheia de coisas não ditas. Uma tarde, Francisco estava deitado, febril, delirando levemente. E começou a falar, sozinho, mas Miguel estava no quarto, ouvindo. Pedro, meu filho, meu herdeiro, morreu. Não tenho ninguém agora, ninguém. Pausa. Beatriz, você está aí. Falhei com você, com Pedro, com... Silêncio. Depois, Rosa, sinto muito. Eu era jovem, estúpido, não sabia. Miguel congelou, ouvindo. O menino, Miguel, ele é meu, sempre foi. Eu sei, sempre soube, mas não podia admitir. Sociedade, família, nome. Francisco adormeceu, febril, inconsciente, mas tinha dito, finalmente, em delírio, a verdade. Miguel saiu do quarto, tremendo, de raiva, de validação, de algo que não conseguia nomear. Porque durante 40 anos, Francisco tinha negado, e agora, doente, fraco, vulnerável, finalmente admitia. Mas só em delírio, nunca conscientemente, nunca de verdade. Francisco se recuperou, em 2 semanas estava melhor. E não se lembrava do que tinha dito, ou fingia não lembrar. Miguel voltou para a rotina, servindo, observando, decidindo. Tinha que fazer alguma coisa, não podia deixar passar, não podia morrer sem que Francisco soubesse que ele sabia. Mas como? Como forçar a admissão de um homem que negou por 40 anos? A resposta veio de lugar inesperado. João, filho de Miguel, agora tinha 19 anos, trabalhava como cocheiro, posição de relativo privilégio. E tinha acesso à cidade, a conversas, a informações. Um dia trouxe notícia. Pai, ele sussurrou, usando o título que só podia usar em privado. Ouvi algo, na cidade, sobre fotografia. Fotografia? Sim, tecnologia nova, captura a imagem de pessoas, como pintura, mas exata, perfeita. Miguel não entendia a relevância. E tem fotógrafo na cidade fazendo retratos de famílias, de pessoas importantes. Ainda não entendia. João continuou. Se você e o coronel tirassem fotografia juntos, lado a lado, semelhança seria inegável, indiscutível. Ele teria que ver, que admitir. Miguel pensou. Era arriscado, louco até, mas talvez. Como eu forçaria isso? Ele nunca concordaria. Não sei, mas algo vai acontecer. Alguma oportunidade. E quando acontecer, você usa. João estava certo. Oportunidade viria. Em março de 1856, Maria Clara anunciou o casamento da filha, neta de Francisco. Grande festa seria organizada, na fazenda, com toda a sociedade local. E para comemorar, Francisco decidiu contratar fotógrafo para fazer retratos da família, para a posteridade. Miguel viu chance. Trabalhou por semanas, planejando, preparando, manipulando situações. Fez amizade com um fotógrafo, homem francês chamado Antoine. Ofereceu ajuda, serviços, informações. Descobriu que Antoine era abolicionista, secretamente. Odiava a escravidão, mas precisava trabalhar. Miguel contou parte da história, não tudo, mas suficiente. Existe homem nesta fazenda, Miguel disse, que tem filho, mas nega, escravizou o próprio filho, por 40 anos. Eu conheço esse filho, eu quero que verdade seja revelada. Antoine ficou chocado. Como? Fotografia, lado a lado, senhor e escravo, pai e filho, semelhança indiscutível, eternizada. Antoine pensou, isso seria poderoso. Mas como organizamos? Miguel tinha plano. No dia da festa, 25 de março de 1856, tudo estava preparado. 100 convidados, comida farta, música, celebração. Fotógrafo Antoine montou o equipamento. Grande câmera, tripé, produtos químicos. Começou fazendo retratos, família primeiro.
Francisco, Maria Clara, neta noiva, genros. Depois convidados, casais, grupos, todos queriam retrato, novidade fascinante. Miguel servava, discretamente, aguardando o momento, que veio no final da tarde. Francisco estava levemente bêbado, de bom humor, raro. Um convidado, fazendeiro vizinho, comentou: "Coronel, você deveria fazer retrato com seus escravos mais leais, mostrar que é senhor bondoso." Outros riram, concordaram. Era propaganda, mostra de benevolência. Francisco, embriagado, concordou. "Boa ideia. Antoine, faça retrato meu com... Olhou ao redor, procurando escravo apresentável. Miguel estava ali, perto, limpo, vestido razoavelmente bem para servir na festa. Com Miguel, ele é leal, trabalha desde menino. Sim, com Miguel. Miguel sentiu o coração parar. Era isso, momento era agora. Antoine olhou para Miguel. Entendimento mútuo. Assentiu sutilmente. "Sim, senhor. Excelente escolha. Fiquem lado a lado, olhando para a câmera, sem mexer." Francisco ficou em pé, Miguel ao lado, separados por meio metro. Mais perto, Antoine instruiu, para caber no quadro. Ficaram ombro a ombro. E ali, naquele momento, qualquer pessoa com olhos podia ver. A semelhança era óbvia, chocante, inegável. Mesma altura, mesma estrutura, mesmos olhos castanho claros, mesmo formato de nariz, mesma linha de queixo. Alguns convidados sussurraram, notaram, mas ninguém falou alto. Antoine trabalhou lentamente, deliberadamente. Fiquem parados, muito parados. Processo leva minutos, qualquer movimento arruína. Então Francisco e Miguel ficaram ali, imóveis, olhando para a câmera. Lado a lado, pai e filho, senhor e escravo, durante 5 minutos eternos. E pela primeira vez em 40 anos foram capturados juntos, permanentemente, indiscutivelmente. Antônio revelou a fotografia 2 dias depois. Era perfeita, nítida, clara. 2 homens, um branco mais velho, um pardo mais novo, idênticos em traços fundamentais. Antônio deu uma cópia para Francisco, como cortesia, e secretamente deu outra cópia para Miguel, escondida, proibida. Miguel olhou para a fotografia, pela primeira vez, lágrimas nos olhos. Ali estava, prova, permanente, imutável. Ele e seu pai, lado a lado, iguais, negação impossível. Mas Francisco olhou e guardou a fotografia, sem comentário, sem reconhecimento, porque ver e admitir são coisas diferentes. 2 semanas depois, em abril de 1856, aconteceu o impossível. Francisco estava no escritório, revisando papéis, contas, testamento, porque Pedro estava morto e precisava atualizar documentos, decidir herança. Miguel entrou, para limpar, rotina. Francisco olhou, viu Miguel e pela primeira vez realmente viu. 40 anos, mesmo rosto envelhecendo, mesma pessoa crescendo, sempre ali, sempre negado. "Miguel", Francisco disse, voz estranha, "senta." Miguel sentou, alerta. Francisco pegou fotografia, a que Antônio tinha dado, olhou, estudou. "Você vê isso?" ele perguntou, mostrando fotografia. "Vejo, senhor." "O que você vê?" Pergunta perigosa, armadilha potencial. Mas Miguel estava cansado, 40 anos cansado. "Vejo 2 homens", ele disse, voz firme, "que se parecem muito." "Por que se parecem?" "O senhor sabe por quê." Silêncio. Longo. Pesado. Francisco colocou fotografia na mesa. Olhou para próprias mãos. "Sua mãe, Rosa, ela te disse?" "Disse. Antes de morrer. Há 10 anos." Francisco fechou olhos. "E você soube, desde então, e nunca disse." "Como eu diria? Eu sou escrava. O senhor é dono. Não é conversa que escravo começa. Mas você sabia, e serviu mesmo assim, por 16 anos, sabendo que eu era meu pai." Sim, a palavra caiu como bomba. Primeira vez dita em voz alta, entre eles. "Pai." Francisco tremeu, literalmente tremeu. Eu não posso reconhecer. Você entende? Sociedade, igreja, família, nome,
Entendo perfeitamente, Miguel disse, voz fria. O Senhor escolheu nome sobre sangue, reputação sobre filho, conforto sobre verdade, durante 40 anos. Eu era jovem quando você nasceu. Eu não sabia. O Senhor tinha 20. Eu nasci. Eu me vi, me reconheceu e escolheu negar. Não foi ignorância, foi escolha. Francisco não tinha resposta. Miguel continuou. 40 anos de palavras represadas finalmente saindo. Eu trabalhei para o Senhor desde criança. Carreguei água, limpei, servi. Fui chicoteado quando desobedeci. Fui negado casamento. Assisti minha mãe morrer como escrava. Assisti meu filho quase ser vendido. Tudo enquanto o Senhor vivia confortável, com filho legítimo, com família. De fraco. Francisco não mudou posição. Em 1865, quando Miguel tinha 49 anos, Francisco adoeceu gravemente. Derrame, lado esquerdo paralisado, fala comprometida. Miguel cuidou dele, durante 6 meses, como enfermeiro dedicado. E nesse período, com Francisco vulnerável, dependente, aconteceu algo estranho. Desenvolveram relacionamento, não de pai e filho, mas de algo. Conexão humana. Tarde demais para mudar passado, mas real no presente. Francisco, com fala difícil, tentava conversar. Por perdão, ele perguntava frequentemente. Miguel nunca respondia diretamente, mas ficava, cuidava. O que era resposta em si? Francisco se recuperou parcialmente. Ficou debilitado, preso à cadeira de rodas. E em 1867 tomou decisão final. Chamou advogado, testemunhas e libertou Miguel. Oficialmente. Carta de alforria. Assinada, registrada, legal. Miguel tinha 51 anos. Metade da vida como escravo, metade finalmente livre. Também modificou o testamento. Deixou quantia significativa para Miguel. Não como herança de filho, isso seria escândalo, mas como reconhecimento por serviços prestados. Miguel aceitou ambos, liberdade e dinheiro, porque merecia, não como presente, mas como débito pago. Francisco morreu em 1870, aos 74 anos. Miguel estava ao lado, segurando mão dele. Últimos momentos. Francisco olhou para Miguel, tentou falar. Conseguiu apenas filho. Primeira e última vez que chamou Miguel assim. Miguel assentiu. Sim, eu sou, sempre fui. Francisco morreu segundos depois. Olhos fechados, mão de Miguel segurando a dele. Funeral foi grande, sociedade local compareceu. Miguel estava lá, não como enlutado oficial, mas presente. E quando todos foram embora, ficou ao lado do túmulo, por horas. Não chorando, não lamentando, apenas processando. 40 anos negado, 10 anos reconhecido privadamente, poucos segundos reconhecido completamente. Era complexo. Não havia perdão simples, não havia raiva pura, apenas a aceitação de tragédia. Miguel viveu mais 15 anos, morreu em 1885, aos 69 anos, livre, com dinheiro suficiente, com João, filho livre, ao lado. Foi enterrado em cemitério de pessoas livres, não de escravos. Túmulo simples, com inscrição. Miguel, filho de Rosa, 1816-1885. Livre. Não mencionava Francisco, porque não precisava. Ele sabia. Todos que importavam sabiam. João herdou dinheiro de Miguel, casou, teve filhos, netos, bisnetos. Família livre, educada, próspera. E sempre contaram a história de Miguel, de Rosa, de Francisco, de negação e reconhecimento tardio. Não como história de ódio, mas como aviso. A fotografia, aquela de 1856, foi preservada, passada através de gerações. Ainda existe hoje, em arquivo histórico, em São Paulo. 2 homens, lado a lado, idênticos em traços, separados por abismo social. Pai e filho, senhor e escravo, verdade e negação. É documento poderoso, inegável, perturbador. Mostra
o que escravidão realmente era. Não só sistema econômico, mas destruição de humanidade, de família, de reconhecimento mais básico. E mostra algo mais importante, que verdade, por mais negada, eventualmente emerge, mesmo que tarde demais para corrigir. Pelo menos, emerge. Se você chegou até aqui, 2 horas depois, você entende algo crucial. Essa não é a história de final feliz. Miguel conquistou liberdade, mas perdeu 40 anos. Francisco reconheceu o filho, mas quando já era velho, doente, próximo da morte. João nasceu livre eventualmente, mas cresceu vendo o pai escravizado por avô que não admitia parentesco. Ninguém ganhou completamente. Todos perderam algo. Porque negação não tem vencedores, apenas diferentes graus de perda. Inscreva-se no canal Segredos da Senzala. Toda semana eu trago histórias como essa. Ativa o sininho, porque próximo vídeo é sobre Chica da Silva, mas não a versão romântica que você conhece, a versão real, que é muito mais complexa e perturbadora. Deixa comentário respondendo: Francisco merecia perdão? Miguel foi certo em recusar liberdade inicial? João deveria ter aceitado a herança de Francisco? Não há respostas certas, só há reflexões necessárias. E segunda pergunta mais importante: quantos Franciscos existem hoje? Homens que têm filhos biológicos mas negam, que preferem conforto social sobre reconhecimento. Número é maior que você imagina. Essa história é de 1816 a 1870, mas padrão continua, em formas diferentes, mas continua. Até próximo vídeo. E lembra, verdade negada por 40 anos ainda é verdade, e eventualmente, inevitavelmente, emerge. Miguel era escravo do próprio pai. Por 40 anos viveu negado. Quando verdade finalmente foi admitida, era tarde demais para recuperar o perdido. Mas não era tarde demais para existir, para ser reconhecido, para ser visto. E às vezes, ser visto, mesmo tarde, é tudo.